Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 1.000 participantes da peregrinação de luteranos e católicos. O pontífice manifestou sua alegria por este encontro, realizado no âmbito da peregrinação ecumênica iniciada na região de Lutero, na Alemanha, e concluída na sede do bispo de Roma. Francisco saudou e agradeceu os bispos que acompanharam e apoiaram os fiéis nessa iniciativa. Demos graças a Deus porque hoje luteranos e católicos, disse o Papa, estão prosseguindo no caminho que vai do conflito à comunhão. O Papa lembrou que no final deste mês visitará a Catedral Luterana de Lund, na Suécia, para recordar, junto com a Federação Luterana Mundial, depois de 5 séculos, o início da reforma de Lutero e agradecer ao Senhor pelos 50 anos de diálogo oficial entre luteranos e católicos. O Papa encorajou os jovens a serem testemunhas da misericórdia. Você acabou de assistir mais um avanço sobre a nova ordem mundial. Em 1517 foi o ano da liberdade religiosa conseguido pela reforma de Lutero, e agora no ano 2017, após 500 anos depois, chegará o fim da liberdade religiosa. E novamente o papado conseguirá a supremacia, através do ecumenismo e através do acordo sobre as mudanças do clima. Quando o acordo do clima se tornar lei, virá então o decreto dominical, que é um sinal da besta. E o acordo sobre o clima pode se tornar lei ainda neste ano, segundo o que disse o secretário-geral da ONU. Portanto, provavelmente o ano 2017 será o ano do decreto dominical nos Estados Unidos, e provavelmente no ano 2021 será o ano do decreto dominical mundial. Pois a COP21 sobre as mudanças do clima já diz tudo COP21, ou seja, em 2021. Em 2021 já é para todos os países do mundo, já está obedecendo o acordo do clima, ou seja, em todos os países no ano 2021 tem que ter o decreto dominical, que é um sinal da besta. Quando sair o decreto dominical mundial, então começa a contagem regressiva dos 1290 dias literais para a porta da graça se fechar. Ver em Daniel capítulo 12 verso 11. Portanto, quem estuda as profecias bíblicas entende que esta união de luteranos com o papado é profético, é o começo do reinado da besta, a volta da Idade Média. Portanto, assim como no passado a separação de Lutero com Roma foi o começo da liberdade religiosa, assim também agora a união dos professos luteranos com Roma será o fim da liberdade religiosa para todos aqueles que não se unirem com o papado. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. É o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, que está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. Se o ouvinte deseja compreender que agentes atuarão na luta prestes a vir, não tem senão que investigar o relato dos meios que Roma empregou com o mesmo fito nos séculos passados. Se quiser saber como romanistas e protestantes unidos tratarão os que rejeitarem seus dogmas, veja o espírito que Roma manifestou em relação ao sábado e seus defensores. Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas, apoiadas pelo poder secular, foram os passos por que a festividade cristã alcançou posição de honra no mundo cristão. A primeira medida de ordem pública impondo a observância do domingo foi a lei feita por Constantino. Este edito exigia que o povo da cidade repousasse no venerável dia do sol, mas permitia aos homens do campo continuarem com suas fainas agrícolas. Posto que virtualmente um estatuto pagão foi imposto pelo imperador depois de ser nominalmente aceito pelo cristianismo.
Como a ordem real não parecia subsistir de modo suficiente à autoridade divina, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Nenhum testemunho das Escrituras, sequer, foi aduzido em prova da nova doutrina. O próprio Eusébio inadvertidamente reconhece sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança. Todas as coisas, diz ele, que se deveriam fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor. Mas o argumento do domingo, infundado como era, serviu para acoroçoar os homens a conculcarem o sábado do Senhor. Todos os que desejavam ser honrados pelo mundo aceitaram a festividade popular. Com o firme estabelecimento do papado, a obra da exaltação do domingo continuou. Durante algum tempo, o povo se ocupou com trabalho agrícola fora das horas de culto e o sétimo dia, o sábado, continuou a ser considerado como o dia de repouso. Lenta e seguramente, porém, se foi efetuando a mudança. Aos que se achavam em cargos sagrados era vedado proceder, no domingo, a julgamentos em qualquer questão civil. Logo depois, ordenava-se a todas as pessoas, de qualquer classe, abster-se do trabalho usual, sob pena de multa aos livres e açoites no caso de serem servos. Mais tarde foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda da metade dos bens, e, finalmente, que, se obstinassem, fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Recorreu-se também aos milagres. Entre outros prodígios, foi referido que, estando um lavrador, em dia de domingo, a limpar o arado com um ferro para em seguida lavrar o campo, o ferro cravou-se-lhe firmemente na mão, e durante 2 anos ele o carregou consigo para a sua grande dor e vergonha. Mais tarde, o Papa deu instruções para que o padre da paróquia admoestasse os violadores do domingo e fizesse com que fossem à igreja dizer suas orações, não acontecesse e trouxessem eles alguma grande calamidade sobre si mesmos e os vizinhos. Um concílio eclesiástico apresentou o argumento, desde então muito largamente empregado, mesmo pelos protestantes, de que, tendo pessoas sido fulminadas por raios enquanto trabalhavam no domingo, deve este ser o dia de repouso. É evidente, diziam os prelados, quão grande foi o desprazer de Deus pela sua negligência quanto a este dia. Fez-se então o apelo para que padres e ministros, reis e príncipes, e todo o povo fiel, empregassem os maiores esforços e cuidados a fim de que o dia fosse restabelecido à sua honra e para crédito do cristianismo mais dedicadamente observado no futuro. Mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades seculares que promulgassem um edito que inspirasse terror ao povo e o obrigasse a abster-se do trabalho no domingo. Num sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas com maior força e solenidade. Foram também incorporadas à lei eclesiástica e impostas pelas autoridades civis através de quase toda a cristandade. A ausência da autoridade escriturística para a guarda do domingo ainda ocasionava não pequenas dificuldades. O povo punha em dúvida o direito de seus instrutores de deixarem de lado a positiva declaração de Jeová, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, para honrar o dia do sol. A fim de suprir a falta de testemunho bíblico, foram necessários outros expedientes. Um zeloso defensor do domingo, que pelos fins do século XII visitou as igrejas da Inglaterra, encontrou resistência por parte de fiéis testemunhas da verdade. E tão infrutíferos foram os seus esforços que se retirou do país por algum tempo em busca de meios para fazer valer os seus ensinos. Ao voltar, a falta foi suprida e em seus trabalhos posteriores obteve maior êxito. Trouxe consigo um rolo que dizia provir do próprio Deus e conter a necessária ordem para a observância do domingo, com terríveis ameaças para amedrontar o desobediente.
Este precioso documento, fraude tão vil como a instituição que apoiava, dizia-se haver caído do céu e sido achado em Jerusalém sobre o altar de São Simeão, no Gólgota. Mas, em realidade, o Palácio Pontifical em Roma foi a fonte donde procedeu. Fraudes e falsificações para promover o poderio e prosperidade da Igreja têm sido em todos os séculos consideradas lícitas pela hierarquia papal. O rolo proibia o trabalho desde a hora nona, 3 horas da tarde, do sábado, até ao nascer do sol da segunda-feira, e declarava-se ser a sua autoridade confirmada por muitos milagres. Referia-se que pessoas que trabalharam além da hora indicada foram atacadas de paralisia. Certo moleiro que tentou moer o trigo viu, em lugar da farinha, sair uma torrente de sangue e a mó ficar parada apesar do forte ímpeto da água. Uma mulher que pusera a massa de pão ao forno achou-a crua quando foi tirada, embora o forno estivesse muito quente. Outra que tinha a massa preparada para cozer a hora nona, mas resolvera deixá-la de lado até segunda-feira, encontrou-a no dia seguinte transformada em pães e estava cozida pelo poder divino. Um homem que cozeu o pão depois da hora nona no sábado, achou ao parti-lo na manhã seguinte que do mesmo saía sangue. Por meio de tais invencionices absurdas e supersticiosas, esforçaram-se os defensores do domingo por estabelecer a santidade deste. Na Escócia, assim como na Inglaterra, conseguiu-se consideração maior pelo domingo, unindo-se-lhe uma parte do antigo sábado. Mas o tempo que se exigia fosse santificado variava. Um edito do rei da Escócia declarou que se deveria considerar santo desde o meio-dia de sábado e que ninguém, desde aquela hora até segunda-feira de manhã, deveria ocupar-se em trabalhos seculares. Mas, apesar de todos os esforços para estabelecer a santidade do domingo, os próprios romanistas publicamente confessavam a autoridade divina do sábado e a origem humana da instituição pela qual foi ele suplantado. No século XVI, um concílio papal declarou francamente: lembrem-se todos os cristãos de que o 7º dia foi consagrado por Deus, recebido e observado, não somente pelos judeus, mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus, embora nós, os cristãos, tenhamos mudado o seu sábado para o dia do Senhor, domingo. Os que estavam a se intrometer com a lei divina não ignoravam o caráter de sua obra. Achavam-se deliberadamente colocando-se acima de Deus. Exemplo notável da política de Roma para com os que dela discordavam foi dado na longa e sanguinolenta perseguição dos valdenses, alguns dos quais eram observadores do sábado. Outros sofreram de modo semelhante pela sua fidelidade para com o 4º mandamento. A história das igrejas da Etiópia é especialmente significativa. Em meio das trevas da Idade Média, os cristãos da África Central foram perdidos de vista e esquecidos pelo mundo, e durante muitos séculos gozaram liberdade no exercício de sua fé. Mas, finalmente, Roma soube de sua existência, e o imperador da Abissínia foi logo induzido a reconhecer o Papa como vigário de Cristo. Seguiram-se outras concessões. Foi promulgado um edito proibindo a observância do sábado sob as mais severas penas. Mas a tirania papal se tornou logo um jugo tão amargo que os abissínios resolveram sacudi-lo de seu pescoço. Depois de luta terrível, os romanistas foram banidos de seus domínios, restabelecendo-se a antiga fé. As igrejas regozijaram-se com a liberdade e jamais olvidaram a lição que aprenderam concernente aos enganos, fanatismo e poder despótico de Roma. Estavam contentes por permanecerem dentro de seu reino solitário, desconhecidos para o resto da cristandade. As igrejas da África observavam o sábado como este fora guardado pela igreja papal antes de sua completa apostasia. Enquanto guardavam o 7º dia em obediência ao mandamento de Deus, abstinham-se de trabalhar no domingo em conformidade com o costume da igreja. Obtendo poder supremo,
Roma pisou sobre o sábado do Senhor para exaltar o seu próprio, mas as igrejas da África, ocultas quase durante 1000 anos, não participaram desta apostasia. Quando postas sob o domínio de Roma, foram obrigadas a deixar de lado o verdadeiro sábado e exaltar o falso. Porém, mal readquiriram a independência, voltaram a obedecer ao quarto mandamento. Estes relatos do passado revelam claramente a inimizade de Roma para com o sábado legítimo e seus defensores e os meios que emprega para honrar a instituição por ela criada. A palavra de Deus ensina que estas cenas devem repetir-se quando os católicos romanos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. A besta de 2 cornos dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta, e ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 16. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração de seu poder. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse capítulo 13, verso 13. A inflição da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disto, diz o profeta, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até ao segundo advento. 2 Tessalonicenses 2, 8. Até mesmo ao final do tempo, prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor do Apocalipse, referindo-se também ao papado: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 13, 8. Tanto no Velho como no Novo Mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Durante mais de meio século, investigadores das profecias nos Estados Unidos têm apresentado ao mundo este testemunho. Nos acontecimentos que ora estão a ocorrer, percebe-se rápido progresso no sentido do cumprimento da profecia. Com os ensinadores protestantes, há a mesma pretensão de autoridade divina para a guarda do domingo e a mesma falta de provas bíblicas que há com os chefes papais que forjaram os milagres para suprir a falta do mandamento de Deus. A asserção de que os juízos divinos caem sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical será repetida. Já se ouvem vozes neste sentido, e o movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. A sagacidade e a astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso sábado, e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Os que rejeitam a luz da verdade procurarão ainda o auxílio deste poder, que a si mesmo se intitula infalível, a fim de exaltarem uma instituição que com ele se originou. Quão prontamente virá esse poder em auxílio dos protestantes nesta obra, não é difícil imaginar. Quem compreende melhor do que os dirigentes papais como tratar com os que são desobedientes à Igreja?
A Igreja Católica Romana, com todas as suas ramificações pelo mundo inteiro, forma vasta organização dirigida da Sé Papal e destinada a servir aos interesses desta. Seus milhões de adeptos em todos os países do globo são instruídos a se manterem sob obrigação de obedecer ao Papa. Qualquer que seja a sua nacionalidade ou governo, devem considerar a autoridade da Igreja acima de qualquer outra autoridade. Ainda que façam juramento prometendo lealdade ao Estado, por trás disto, todavia, jaz o voto de obediência a Roma, absolvendo-os de toda obrigação contrária aos interesses dela. A história testifica de seus esforços, astutos e persistentes, no sentido de insinuar-se nos negócios das nações. E havendo conseguido pé firme, nada mais faz que favorecer seus próprios interesses, mesmo com a ruína de príncipes e povo. No ano 1204, o Papa Inocêncio III arrancou de Pedro II, rei de Aragão, o seguinte e extraordinário juramento: Eu, Pedro, rei dos aragoneses, declaro e prometo ser sempre fiel e obediente a meu senhor, o Papa Inocêncio, a seus sucessores católicos e à Igreja Romana, e fielmente preservar meu reino em sua obediência, defendendo a fé católica e perseguindo a corrupção herética. Isso está em harmonia com as pretensões relativas ao poder do pontífice romano, de que lhe é lícito depor imperadores e de que pode absolver os súditos de sua fidelidade para com os governantes ímpios. E convém lembrar, Roma jacta-se de que nunca muda. Os princípios de Gregório VII e Inocêncio III ainda são os princípios da Igreja Católica Romana. E tivesse ela tão somente o poder, pô-los-ia em prática com tanto vigor agora como nos séculos passados. Pouco sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem a aceitar o auxílio de Roma na obra da exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização de seu propósito, Roma está visando a restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a Igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares. Em suma, que a autoridade da Igreja e do Estado devem dominar a consciência, e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente, e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição.